Já estou aqui com o Celes, estou aqui com a Sandra. Vou iniciar dizendo que, apresentando, né, Carlos César Monteiro, consultor político, mais uma vez fazendo a live da CP3. A nossa proposta é pré-campanha eleitoral 100% online. E o nosso convidado especial, o Celes Napo. Só vou pedir para o Celes dar uma ajeitadinha na câmera, que está cortando um pouco agora. Não, um pouquinho mais à tua direita, tem que entrar mais no vídeo. Só fazer um ajuste para a gente poder. Agora você ficou elegante, bonito, como sempre. E Sandra aqui participando também. A Sandra vai dar o seu boa tarde aos que acompanham a live, e depois o Celes, que é o nosso convidado, e a gente vai ter papo, com dicas, Celes trazendo muitas novidades, e com certeza absoluta, quem vai ganhar é você nos acompanhando. Sandra, é com você. Olá, Celes, olá a todos que tiraram um tempinho para estar aqui compartilhando com a gente essa live, né? Agradecer, fiquem ligadinhos, que já vai ter dicas assim preciosas com o nosso amigo Celes Napo, um grande jornalista, com o Carlos Sérgio, com o Mike, então não percam. Olá, Celes, como é que está aí? Oi, Sandra, estou te ouvindo bem. Olá, Carlos Sérgio, prazerzão falar com vocês, matar um pouquinho a saudade de vocês, né, já que vocês estão enclausurados aí, como a maioria do povo. Pelo menos a gente fazer do limão a caipirosca, né? A caipirinha, como a gente sempre diz, fazer a limonada. Bora fazer mais uma limonada. Pois é, Célio, a gente vai iniciar dizendo para os que acompanham a gente, e sempre agradecer a presença, é que a ministra presidente do PSL, Rosa Weber, respondeu um requerimento do senador Major Olímpio, em que pleiteava, né, o adiamento das filiações e da janela partidária, e no mesmo momento ela respondeu o seguinte, porque o requerimento tratava disso, inclusive pedia o adiamento das eleições. E aí a ministra disse que, por enquanto, nenhuma possibilidade, vai manter os prazos, e aqui eu quero reforçar que esse prazo do dia 4, que se encerrou, que era da janela partidária, porque dava direito aos vereadores que exercem mandato poder trocar de partido sem perder seus mandatos. Então, muita gente trocou de partido, principalmente aí no nosso Amapá, na Câmara Municipal de Macapá, e na outra ponta também, os que precisavam se desincompatibilizar dos cargos também vão concorrer, fizeram isso. O prazo encerrou, dia 4 foi mantido, e as filiações para quem ainda não concorreu à eleição, para concorrer esse ano, precisava se filiar, esse prazo está encerrado. Só para lembrar que o próximo prazo importante é o do dia 6 de maio, que é a regularização do eleitor junto à Justiça Eleitoral, para ele ficar apto, e também a transferência do domicílio eleitoral. Se mudar de cidade, faz a transferência até essa data, que é o dia 6, que é o prazo limite, e você vai estar apto a votar na eleição. Na outra ponta, são as convenções partidárias. Dia 20 de julho a 5 de agosto é o prazo, é o período para fazer as convenções. E depois, dia 16, a campanha. Então, por enquanto, podemos afirmar, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de que os prazos estão mantidos e a eleição também, sério. Essa é uma notícia que saiu hoje, viu? Estamos dando aí. Importante, né? Importantíssima. Sim. Eu conversei com alguns pré-candidatos aqui de Macapá, e com todos que eu conversei, eu perguntei, né, se eles eram favoráveis ou contra a manutenção do dia da votação, de todo o calendário eleitoral, a votação no dia 4 de outubro, e com os que eu conversei até agora, todos são favoráveis à manutenção do calendário eleitoral e à manutenção, lógico, da eleição para outubro, né? Então, isso quer dizer também que, quando eles dizem que são favoráveis à manutenção do calendário eleitoral, eles querem dizer que eles estão, sim, planejados para fazer a pré-campanha, estão em pré-campanha, né, e estão organizados para levar a candidatura adiante, né? É o que a gente entende.
Se o cara quer jogar e quer entrar em campo, é porque ele está preparado, né? Claro. Usando aquelas metáforas do Bolsonaro, se o cara quer entrar em campo, é porque ele está preparado. Você sabe, Sérgio, tivemos juntos, né, na eleição de 2018, foi um prazerzaço poder compartilhar todos os nossos momentos de alegria, de angústia, enfim, aquele fervor da campanha. Sandra também foi uma experiência muito legal, e os contratempos que tiveram, a gente já colocou para o lado, porque a vida precisa seguir. E aí eu diria, você tocou num ponto muito importantíssimo, que é se preparar. E a nossa proposta é exatamente como nós estamos no momento de pandemia, de isolamento social, de distanciamento social, nós temos que nos reinventar. E nós vamos nos reinventar fazendo a proposta que a pré-campanha seja 100% online. Tem ferramentas para isso, tratamos isso na última live, mas hoje é com você. Você que é a estrela, você que é o nosso convidado especial, e eu vou iniciar perguntando para você, Sérgio, a dica, como um candidato pode escolher o seu jornalista, o seu coordenador de comunicação, e esse embate que se tem candidato versus empresa. Olha só, obrigado. Foi uma experiência enriquecedora também. Acho que a campanha de 2018 ela foi diferente de todas que eu participei. Eu já tinha participado de 9 campanhas naquela época, né? Mas aquela campanha, nós usamos ali muitas ferramentas que a ciência da comunicação nos dá. E essas ferramentas foram muito utilizadas. Você foi o coordenador da campanha, primeiro consultor, depois o coordenador da campanha, soube utilizar muito bem aquelas ferramentas todas, e eu também aprendi muito, né, com tudo que aconteceu. Eu acho que essa campanha também vai ser diferente de todas, porque, como você bem lembrou agora há pouco, as aglomerações estão suspensas, não pode ter aglomeração. Isso quer dizer que também não pode ter reunião do pré-candidato ou do candidato, aquelas reuniões de bairro, reunião de associação, aquelas reuniões na casa das famílias, né, onde as famílias recebem os pré-candidatos, junto ali com seus parentes, com seus vizinhos. Isso tudo está suspenso, está proibido. Isso quer dizer que, mais do que nunca, as ferramentas de comunicação social têm que ser utilizadas. Elas vão ser essenciais para suprir esse momento que a gente está vivendo agora de quarentena. Então, o jornalista, o pré-candidato ou o candidato, depois que ele fizer o planejamento da campanha dele, ali no planejamento dele, tem que ter já um mínimo de orçamento, um mínimo de equipe necessária para fazer uma estrutura de comunicação social. Porque, assim, as campanhas grandes, elas não funcionam mais como só um jornalista cuidando dessa parte, né? São tantas as ferramentas hoje, né? São tantos os espaços a serem preenchidos que um jornalista só não dá conta de uma campanha, mesmo que seja uma campanha pequena para prefeitos, digamos. Então, o jornalista, ele vai ser o coordenador dessa parte, ele vai exercer mais digamos assim, a liderança sobre a equipe, que vai ser composta de cinegrafista, de fotógrafo, de um designer, que é importante, de um auxiliar técnico. Tem que ter um mínimo de estrutura também para funcionamento, não é só mobília, é equipamento também, né? Hoje o candidato que é esperto, que tem sabedoria e que sabe escutar conselho, ele se prepara financeiramente também para fazer investimento em equipamento e em aparelho. Então, antes de escolher um jornalista, eu acho que o candidato tem que ter a consciência de que ele vai ter que separar um orçamento importante para a comunicação social, não só pelo contexto da pandemia que a gente está vivendo, mas pela própria necessidade de preencher todos os espaços que tem que ser preenchidos. Então, nas redes sociais, tem que ter produção de conteúdo, tem que ter texto, isso tudo tem que ser aprovado pelo jornalista, né, que já vai tem que ter assimilado já o discurso do candidato. Então, o candidato, para ele escolher um jornalista, ele não precisa ser um jornalista
com uma larga experiência, senão a gente vai acabar deixando de fora, é injusto isso, né? Os novos profissionais, né? Tem muitos bons profissionais formados na faculdade de comunicação que ainda não tiveram, talvez, tanta experiência no mercado, mas que têm capacidade de planejamento, de execução. São pessoas, algumas pessoas são muito conectadas, né? Estão muito conectadas com tudo que está acontecendo aí de novidade na comunicação social. Então, é preciso ter um jornalista com essa capacidade de planejamento, né? Com essa visão, e principalmente com a disposição de não ficar só sentado no seu escritório fazendo assessoria de comunicação virtual. É preciso, sim, ainda fazer o corpo a corpo, ir nas redações, visitar as redações dos veículos de comunicação, conversar com o editor-chefe, conversar com o jornalista que é responsável pela editoria de política, e aí depois marcar um café com o candidato que ele está sendo assessorado, levar o candidato na redação e fazer aquela apresentação, fazer aquela aproximação do candidato com o veículo de comunicação. Agora, antes de passar para a Sandra, deixa eu só fazer um registro. Claro, né? claro. Nós estamos aqui, Hildo Oliveira, Josué Wet, Paulo Palito, eu estive prestigiando a live, Rariomar Raridade e o Jean Pablo. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, nesses preliminares que você colocou. E, claro, agora, a nossa música, né, samba, Obrigada. vai poder interagir com os nossos internautas e com você, para que a gente continue esse papo e as dicas de candidato versus. Oi, Célis, então, pegando o que você estava falando, hoje, numa campanha eleitoral, se tem uma equipe de colaboradores, né? Então, o candidato está cercado de vários colaboradores. Mas eu queria especificamente perguntar para você qual seria a escolha desse perfil do jornalista para vir a compor a equipe de comunicação, né? Equipe de comunicação, como você falou, cada um na sua área, na sua expertise, porém, ele fica sob o comando do jornalista. Então, eu queria te ouvir, queria que você passasse para os nossos internautas que estão com a gente na live, quais são os critérios, quais são os perfis que você levaria em consideração, levaria para o candidato para ele analisar? Em primeiro lugar, eu sempre defendo que o jornalista não tem que ser filiado a partido político. Nós somos profissionais. Eu nunca fui filiado a partido político algum, mas isso é de cada um. Eu conheço jornalistas muito bons, né, que fazem assessoria de comunicação e que nunca foram filiados a partido político. Existem candidatos que têm restrições a jornalistas que são filiados a partido A ou partido B. E aí, às vezes, tem uma certa desconfiança, demora muito a acreditar, a confiar naquele jornalista, porque ele já trabalhou para fulano, já foi filiado no partido A, no partido azul, no partido amarelo, no partido vermelho. Então, essa é uma primeira dificuldade, né? Eu aconselho o jornalista a não se filiar a partido político, porque assim como advogado, médico, arquiteto, a campanha eleitoral também é mercado de trabalho para jornalista. Então, quanto menos ruído tiver nessa relação, melhor. Então, o jornalista tem que ter, na minha opinião, não tem que ter formação, não tem que ter filiação a partido político, tem que ter essa capacidade de se planejar, essa disposição de se planejar, né, de colocar tudo ali. Eu acho que é muito importante. Uma coisa que eu aprendi muito na campanha do Carlos Sérgio, de 2018, foi isso, né? Eu me deparei assim com... Eu já participei de planejamento de campanhas, mas com a do Carlos Sérgio, no nível em que eu vi, realmente, não é porque você está aqui, não, mas estou falando a verdade. Realmente é muito organizado. Então, quanto mais organizado for o jornalista, mais disposição ele tiver para isso, né, melhor. Ele não vai estar tateando no escuro, não vai estar trabalhando no escuro, né? E tem que ter isso que eu falei agora há pouco, né, essa disposição de ir nas redações, tem que ter boas relações, tem que ter uma boa network, né, para poder levar o candidato lá e fazer essa aproximação dele com o jornalista da redação. Sérgio, a gente sempre faz vai minutando aqui para poder registrar os presentes. Nosso amigo Marcelo Leite, advogado, colega advogado, enfim, minhas saudações, muito obrigado pela sua presença. Também temos aqui o Bruno Jean,
o Igor Souza, e estamos acompanhando aqui, dando seus likes, agradecendo aí as suas dicas. E a minha pergunta, Sérgio, dentro dessas dicas, você acha que tem essa exigência? Porque nós não precisamos dividir o assessor de comunicação ou o jornalista que vai trabalhar com uma campanha menor que o de vereador e de uma de prefeito, que já tem essa amplitude que você colocou com muita propriedade. Mas antes da pergunta, eu também quero fazer um registro, porque nós estivemos juntos numa campanha em que pegamos um candidato que não tinha família na cidade, que não tinha relação de amizade, pouquíssimas, e desconhecido. E em 6 meses ele ficou conhecido do Oiapoque, Laranjal, de Cutias a Pedra Branca. Então, foi um trabalho belíssimo que quero reconhecer o que você fez no sentido de comunicação. Esse é o primeiro passo, é tornar um candidato conhecido quando ele é desconhecido. E nós tivemos essa oportunidade de a nossa força de trabalho e todas as ferramentas que nos foram dadas, a gente conseguiu atingir esse objetivo e chegar na campanha com um candidato preparadíssimo. Até hoje, recebemos elogios para você e para mim e para todos que participaram, que foi a melhor campanha do ponto de vista da plástica, da comunicação, enfim, de todos os tributos. E, claro, teve situações que não se reverteram naquilo que se esperava de votos, mas essa é uma circunstância que eu quero me afastar, porque sabemos o que é. Então, assim, para você que está aí nos acompanhando, o Sérgio está falando da relação da imprensa com o candidato, o perfil que a Sandra perguntou com muita propriedade. E a minha pergunta é essa, Sérgio. Como conciliar essas questões, por exemplo, de um assessor de imprensa, o cara que vai fazer essa parte de comunicação com o vereador e a parte que é mais ampla e que precisa de uma equipe muito maior para prefeito. Como é que você dá a dica aí para a turma que está na candidatura de vereador e na candidatura de prefeito? É claro, evidente que obrigado primeiro pelo reconhecimento da nossa participação na campanha de 2018, muito legal. Eu acho que é evidentemente uma estrutura muito menor a da campanha de vereador, até porque eu acho que ela é uma campanha muito mais de corpo a corpo do candidato do que a de corpo a corpo do candidato a prefeito, que vai utilizar mais a comunicação de massa para se comunicar. Porque, veja bem, o candidato a prefeito ele tem que falar, eu acho que o coeficiente, a população de eleitores aqui no Amapá, eu acho que está em torno de 300 mil eleitores, eu não tenho os dados atualmente agora, mas eu imagino que em 6 meses, entre pré-campanha e campanha, um candidato que queira ser prefeito, ele vai ter que falar ali com um certo número de pessoas por dia, digamos, sei lá, 10 mil pessoas por dia, 5 mil pessoas por dia, entre palanque, entre redes sociais, entre vídeos no YouTube, entre vídeos no Facebook, entre o horário eleitoral na televisão, e as reuniões, né? Ele tem que dar um jeito de falar com esse povo todo. O candidato a vereador, que tem uma estrutura menor, ele evidentemente também vai precisar de menos votos, mas ele também vai ter que se comunicar com uma grande quantidade de eleitores todo dia, né? Pessoalmente, de preferência, né? Ele vai apostar nas redes sociais? Vai, sim. Mas assim, eu acho que talvez, eu não sei se é justo afirmar isso em termos percentuais, mas eu diria que 50% é comunicação social, em rede social, produção de jornalismo, e o restante é corpo a corpo, né, do vereador. Então, a estrutura dele vai ser menor? Vai, mas ele tem que ter um jornalista do lado dele também, para orientar ele também sobre o que falar, né? Hoje a gente tem, não é de hoje, né? Existem bons nomes, que são bons candidatos, são bons políticos, mas às vezes carece um pouco de conteúdo na hora de falar e na hora de se expressar também, tem muita dificuldade. O jornalista, ele tem esse dever, né, de, se for uma campanha com pouco recurso, o jornalista vai ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Escrever, dar conselho, ajudar na construção de um discurso, né? Fazer ali o direcionamento do candidato, que às vezes
é um pouco raso na hora de falar. O jornalista tem essa função de ajudar a enriquecer o discurso do candidato, seja vereador ou a prefeito, né? Olha, antes da Sandra perguntar, porque ela está ali já preparada, eu quero fazer o registro aqui, e claro, vou ter que ler, porque é o próximo. Tânia, minha irmã, um beijo. Obrigado, minha irmã, por estar dando essa audiência. E o sobrinho Tiago, Roseli, Sandra, Tiago está lá em Floripa, está em Florianópolis. Então, está longe, mas está aqui nos acompanhando, prestigiando a nossa Diga live. Diga Sardes. Beijo. Sandra, com você. Ô, Celes, então, eu acho que também, para você fazer essa escolha desse perfil, desse candidato, você tem que levar em consideração a questão da escrita, né? Eu acho que o jornalista, a gente sabe que tem várias pessoas que não são jornalistas, mas que escrevem bem, né? Tem que saber escrever bem, tem que ter esse domínio da escrita, né? Tem que saber dominar também as ferramentas da web, que são inúmeras, né? E ter acesso aos meios de comunicação. Isso é mais primordial, eu diria. Você saber ter acesso aos meios de comunicação, saber levar a informação do candidato para que chegue no eleitor, para que chegue no cidadão, para que ele possa também saber escolher os seus representantes, né? E a imprensa, mais do que nunca, ela é responsável para passar à frente essas informações. Com certeza, Sandra. O jornalista tem que saber escrever bem, até para poder direcionar o discurso do candidato dele, né? Porque imagina você juntar um candidato que tem piscina rasa intelectual, juntar com um jornalista que não sabe escrever direito, como é que vai ser essa campanha? Os dois estão perdidos, né? Estão jogando dinheiro fora, estão perdendo tempo. E olha que a gente vê inúmeras, né, Celes? A gente vê inúmeras pelo Brasil afora aí, né? E tem candidato, Sandra, que nem acredita em comunicação social ainda. Impressionante. O cara acha que botar uma fotinha no Facebook vai resolver a vida dele. E a coisa é uma ciência, na verdade, né? É planejamento, é inteligência, entendeu? Deixa eu aproveitar a pergunta da Sandra. Assim, o que você considera, o que você recomenda aos candidatos? A gente tem visto, por exemplo, eu já vi, nós estamos no rádio, você já teve também na TV, as redações reclamaram que o candidato não consegue mandar a sua agenda, que é propaganda de graça, ninguém paga nada para usar no noticiário, e o cara não consegue mandar a agenda de campanha dele. É uma outra. Determinados colegas profissionais de comunicação não conseguem fazer um release. Então, essas ferramentas, o que você acha que seria importante esse profissional oferecer esse trabalho ao candidato para poder ter essa boa relação e divulgar, né? Porque o papel é esse, divulgar o que ele está fazendo, né? E o candidato, quais são a agenda dele, quais são os compromissos, enfim, durante a campanha. Dizem que o pitbull mal ou o pitbull bom, não sei se existe isso, né? Ele depende muito do dono dele, né? Então, tem jornalista que tem muita dificuldade de convencer o candidato, né, a divulgar a agenda dele, a entender que algumas divulgações, como a agenda diária, é um ótimo espaço de divulgação. A gente está vendo aí a Globo, em todas as praças, está fazendo a cobertura, eu acho que nas últimas 2 eleições, todo dia da agenda do candidato. E é aquela janela de graça, como você falou agora há pouco, onde o candidato consegue vender o peixe dele, ali em 30 segundos, 40 segundos, né? E não essa agenda, ela tem que ser reproduzida também nas redes sociais, no site do candidato, no blog do candidato, né? É uma ótima oportunidade do cara vender. Existem, assim, tem jornalista que, eu acho que é uma outra característica que o jornalista tem que ter também, Sandra, é a do jogo de cintura, sabe? Da paciência para convencer o candidato a entender determinadas situações. Tem candidato que não quer liberar a agenda porque acha que é uma informação estratégica da campanha e que o outro candidato lá Isso vai é um erro, né, sabotar. Muito. Isso é um erro, né?
Muito. Não que seja impossível que haja uma tentativa de sabotagem. Isso não é impossível. Mas não acontece, é muito raro acontecer. Na verdade, eu nunca nem vi acontecer. Sempre as agendas são divulgadas e eu nunca vi ninguém ter uma reunião ali abortada ou neutralizada por força de conspiração de um candidato adversário, porque o candidato que eu assessoro liberou a agenda dele para divulgação. E o efeito multiplicador dessa agenda, né? Quando os colaboradores, eles têm acesso, os colaboradores da campanha têm acesso à agenda do candidato, eles vão multiplicar isso, eles vão querer levar essa informação, o candidato ele vai se sentir prestigiado. Eu, particularmente, eu acho um erro você travar a agenda. Eu acho que numa campanha, todos têm que estar cientes da agenda do candidato. A agenda ela é importante não apenas para a divulgação da marca do candidato, né, do discurso do candidato, mas também para a própria militância do candidato. Né? O militante gosta de ver, olha ali, ó, nosso candidato vai fazer bandeirada hoje em tal lugar, está divulgando aqui no Facebook dele, ou no YouTube e tal. E o eleitor que já decidiu por aquele candidato também quer ver a agenda dele, a movimentação da campanha, porque a agenda é isso, ela mostra a campanha se movimentando. Aí isso é importante para a militância, importante para o eleitor, que já está pensando em votar naquele candidato lá, e para os indecisos também. Assim, as pessoas hoje estão se informando muito mais, estão muito mais ligadas hoje nos meios de comunicação e estão se informando muito mais hoje pela internet, muito mais pela internet hoje, do que pelos meios de comunicação de massa que a gente, nos últimos 50 anos, viu dominar o mercado, né? Que no caso é a televisão. O rádio ainda é imbatível, né? Mas a televisão está perdendo audiência pra caramba. Eu quero complementar e dar uma relaxada aqui, porque esse papo é muito bom e o tempo vai fluindo, e daqui a pouco a gente tem que encerrar, mas sério, eu acho, às vezes o candidato não percebe isso, e ao não divulgar a agenda, candidatos que têm agenda, candidato que está sozinho, o candidato chega numa reunião sozinho. Pô, esse aí, não tem nem o que eu abomino. Esses servos da vida, ô Félix, os servos da vida, de fazer intriga em campanha. Então, esses é bom abominar. Por isso que tem que profissionalizar. Eu sou um terreno defensor, campanha cultural, contrato, prestação de serviço. Deixa eles puxar saco de servo quando tiver mandato. Dá para limpar o sapato, engraçado. Está gastando sola de sapato, não dá para você assim. E se tiver numa reunião sozinho, é candidato, não tem um aparato que há necessidade para ir, checar a reunião, fazer a abertura, é uma outra coisa que eu ia te falar. Quer dizer, muitas vezes você vai fazer uma reunião e essa assessoria de comunicação ou jornalista não consegue fazer esse interface entre o candidato, a plateia, não é cerimonialista, não é nesse aspecto, mas fazer essa interação que o jornalista precisa fazer na reunião. Eu quero fechar para o teu ouvido, mas dizer o seguinte, uma das coisas mais belas que eu vi na campanha que eu fiz junto é que você era conhecido e quando você chegava, você era para isso, também tem pessoas que imaginavam, não, estou chegando o candidato negativo, tem conteúdo, e o nosso time não, pelo contrário, você dava um upgrade aquele candidato desconhecido, tanto ao final da campanha, o resultado que foi conhecido em todos os lugares do Amapá. Foi uma pena, né? Tinha tudo para emplacar e não emplacou. Tinha conteúdo e deu no que deu. Ele tinha uma estrutura com inteligência, nós éramos uma equipe que usava a inteligência, as ferramentas, e acabou não vingando. Mas alguns candidatos se cercam de pessoas, né? Geralmente o puxa-saco, vamos ser bem claros, né?
se cercam e eles acabam blindando o candidato se permite, né, ser blindado por essas pessoas que, na verdade, essas só querem sugar o candidato, ganhar a confiança dele ali da pior forma possível, né? E isso acaba destruindo, implodindo a campanha do sujeito, que está colocando ali dinheiro dele, prestígio dele, gastando o tempo dele, porque quando o candidato decide entrar numa campanha eleitoral, ele tem que se divorciar, né, da esposa, da família, da empresa, de tudo. E aí, só que o cara acaba ele se cerca de profissionais que estão ali para, né, direcionar ele para o lugar certo, e ele acaba mais ouvindo o motorista, mais ouvindo a secretária, mais ouvindo a babá, mais ouvindo o outro puxa-saco qualquer, que não estudou para guiar a campanha eleitoral, nunca sentou num banco de redação para escrever uma linha de classificado, e aí o sujeito quer opinar, quer dizer como é que tem que ser a campanha, como é que tem que ser o jingle, como é que tem que ser o apoiamento, como é que tem que ser o visual da campanha, e aí o candidato, sabe, triste, frustrante. Com você. Eu acho que tudo que vocês falaram é importantíssimo assimilar, porque muitas das vezes o candidato ele está inserido num contexto que ele não consegue enxergar fora da caixa. Então, isso é importantíssimo observar. Outra coisa que eu queria dizer, aquela célebre frase, né? Abomine os bajuladores, tenha por perto quem diz quando você erra. Errar, todo mundo erra. E você saber assimilar as críticas é válido. Então, o candidato ele tem que estar aberto às críticas, sim, sejam elas construtivas, sejam elas não construtivas, para ele se avaliar, porque ele está sendo ali experimentado, né? E nada mais justo do que o jornalista que conhece, né, como vai se dar essa comunicação, como vai passar essa informação, né, Celes? Então, eu sou a pessoa que eu analiso, eu observo, eu vejo como se dão esses tratamentos. Então, eu acho que cada um, como cidadão responsável, porque o voto ele é a maior arma que o cidadão tem, é cidadania. Ali vão estar os nossos representantes. E olha só, pessoal. Diga, sério. Desculpa. Se eu estou numa guerra judicial, usando fazendo outra analogia, se eu estou numa guerra judicial, eu vou para um tribunal, eu contrato um advogado, eu estou pagando esse advogado, o cara está preparado para me orientar, para fazer a defesa, a fundamentação toda. Eu não tenho que confiar no advogado. Para que eu vou confiar no raio do cara, do meu palpiteiro, do meu amigo palpiteiro que tá, sabe, que diz que é meu amigo, que é melhor para mim, mas está aqui no meu ouvido desconstruindo tudo que o advogado está me falando. Pô, é muita burrice da minha parte. Eu estou gastando com um advogado que se preparou, é capacitado para me orientar, né? E eu vou ficar acreditando no palpiteiro? Pelo amor de Deus, né? Olha, nós estamos chegando ao final, e sempre agradecendo você que está nos acompanhando. E antes de fechar, eu queria que você dissesse, que esse profissional da comunicação, o jornalista, o que ele pontuar e ter foco, o que ele não deve fazer que possa vir a prejudicar o candidato? Uma boa pergunta. O que o jornalista não deve fazer que pode prejudicar o candidato? Eu acho que o jornalista ele tem que assimilar, em primeiro lugar, muito o discurso do candidato. Ele não pode ignorar o que o candidato está falando, porque na hora de escrever um release e tiver mal escrito o release, ou tiver uma palavra ali, uma frase mal construída que cause uma má interpretação, isso pode causar uma repercussão muito negativa na imprensa, nas redes sociais. Isso pode ser um tiro no pé do candidato. Então, o jornalista ele não pode ser descuidado com a informação que sai de dentro da campanha e que vai se tornar uma informação pública. Se ele fizer isso, se ele for negligente com a qualidade da informação dele, ele vai estar, na verdade, colocando o candidato dele em maus lençóis, diante da opinião pública,
e a primeira impressão é que fica. É muito difícil depois de você conseguir resgatar, né, recompor a imagem do candidato diante de uma barrigada, diante de uma informação furada, uma informação que não foi apurada. Então, aquele cuidado que o jornalista tem no dia a dia dele, fora de eleição, ele também tem que ter na hora de fazer a campanha, na hora de divulgar as informações que saem da campanha. E, Celes, em falar. tempos de pandemia, como é que fica essa comunicação do candidato com o seu eleitor? Eu acho que é muito agora pelas redes sociais, né, pelo WhatsApp. Não tem como agora ser diferente, não pode ter contato, não pode ter... algumas pessoas falam em isolamento social, outros falam em distanciamento social. O fato é que não pode chegar perto do caboclo. Então e cá estamos nós, né? Assim como as empresas... assim como as empresas se adaptaram em fazer o delivery, né, então as campanhas vão ter que se reinventar, né? E, como eu falei no início da nossa conversa aqui, mais do que nunca, né, a internet, as ferramentas as redes sociais, as ferramentas vão ser indispensáveis para aproximar, fazer essa manutenção, né, entre os pré-candidatos, os candidatos e o seu eleitor. Lembrando que a gente está no mês de abril, mas já tem candidato trabalhando desde o ano passado, né, desde o final do ano passado, já tem candidato andando de um lado para o outro, então já teve tempo de formar alguns grupos no WhatsApp e tal. Então, o candidato vai ter que ali ter um jornalista, uma equipe de comunicação, já está fazendo isso agora. Eu acho que as campanhas mais organizadas, as mais ricas, digamos assim, entre aspas, elas já têm que estar nesse momento, hoje, dia 16 de abril, elas têm que estar, os grupos organizados por bairro, e estar alimentando ali naqueles grupos ali a sua movimentação, um trecho de uma fala que disse anteriormente, uma reportagem que foi interessante, gravar vídeos e compartilhar esses vídeos de motivação, com dicas, pode estar falando de economia, pode estar falando de política, pode estar falando de futebol, seja lá o que for. O candidato não pode ficar calado nesse momento só porque ele não pode sair de casa e fazer a reunião tradicional de bairro que ele fazia. Ô Célio, evidentemente, essa é a nossa proposta com o CP3, 100% online, e fizemos umas comparações. Né? Como é que você faz uma reunião presencial, por videoconferência? Como é que você faz a reunião ou identificando líderes de militância, com os influenciadores de redes sociais, que é militância digital, tão bem propagado aí pelo presidente Bolsonaro. Enfim, nós vamos mostrando que é possível fazer a campanha 100% online, porque a pré-campanha, do ponto de vista presencial, ela teve prejuízo, mas do ponto de vista digital, não. A lei das permite. Eu queria finalizar do que você falou, da dica que você deu, por exemplo, um jornalista dentro de uma campanha precisa saber fazer uma pesquisa, ele precisa ter bom relacionamento com os editores, a parte de redação das emissoras, com os apresentadores, com todo o corpo jornalístico daquela emissora, poder também ter esse discernimento de chegar numa reunião, saber se comportar e ajudar o candidato no seu discurso e pontuar situações que aquela realidade vai permitir para que ele não possa ser errado. Às vezes a gente pega candidato e quer falar como se fosse o último discurso da vida dele. E aí o jornalista precisa dosar também. O que você acrescentaria, como diz, dessas atividades que eu falei, que você contou muito bem, para que a gente possa caminhar para o nosso fim, para o nosso encerramento da live, por causa do tempo? Eu acho que ninguém vai sair dessa pandemia aí como entrou, né? Então, muitos costumes vão ficar. Eu acho que esse da videoconferência é um costume que é uma ferramenta que está virando costume. E, eu, por exemplo, eu acho que essa eu nunca tinha participado de videoconferência. Eu nunca tinha participado. E agora, em 2 semanas, eu acho que essa é a 5ª.
Essa é a quinta videoconferência. Então, olha só como já mudou minha rotina, né? A produção de conteúdo nesse momento é essencial, né, para alimentar esses grupos que eu falei, essa networking virtual. E o jornalista também tem que ter essa capacidade de dialogar com o assessor de comunicação, tem que ter essa capacidade de dialogar, de saber pedir, de saber convencer o jornalista da redação. Não é só o candidato que ele tem que ser babá, não. Ele tem que ser um vendedor daquele projeto que ele está defendendo, que ele foi contratado para traduzir e explicar para as pessoas do que se trata. Então, na hora dele eu conheço jornalista, essa semana eu fui abordado por uma jornalista pelo WhatsApp, ela me fez uma ligação de WhatsApp para tentar contrapor o que um pré-candidato falou numa enquete que a gente fez no portal. Eu puxei como título a parte mais impactante do que ele falou. Ele defendeu a reabertura do comércio de forma parcial, apesar de defender também o isolamento. Ele é médico, ele entende muito bem a importância do distanciamento, do isolamento, enfim. Mas também defendeu uma flexibilização das regras para a reabertura do comércio. O que foi que eu achei mais impactante? Ele defendeu a reabertura do comércio. Isso eu coloquei como título lá. A assessora de comunicação me ligou, em vez de fazer uma ponderação, não, ela me ligou para me dar um ralho. Entendeu? Ela não veio para dialogar. Ela veio para se impor e me repreender, me dar um ralho. E aí já inviabilizou a conversa. Então, jornalistas que vão ser assessores de comunicação, não cheguem, como se diz no popular, de carrão de cena, que não vai dar certo. Tem que ter malandragem no bom sentido, tem que ter o jogo de cintura, tem que ter sabedoria, né, paciência para convencer, para dialogar, para quebrar o sujeito na ideia, né, quebrar o jornalista na ideia. Bacana. Sandra, suas despedidas. Sim, eu só queria... Não sei se eu respondi, Carlos. Desculpa, com certeza. Sim. Eu queria parabenizar todos os jornalistas, em especial o Carlos Sérgio, meu marido, e o Célis, um grande amigo, e dizer que vocês fazem um trabalho belíssimo, mesmo em tempos de pandemia. A gente vê aí pelos noticiários, pela internet, pela televisão, muitos se arriscando, mas para levar a informação ao cidadão. Então, obrigada a todos os nossos internautas que acompanham a nossa live com a participação especial do Célis. E fiquem ligadinhos nas nossas dicas da CP3, todas as quintas-feiras, com muita informação para você, candidato, assessor e curioso da área. Célis, com você agora para fazer suas despedidas. Muito legal a experiência. Eu tinha, assim, aqui entre nós, né, eu tinha uma vontade de... eu acho que eu daria um bom professor, sabe? Não que eu ache que eu saiba de tudo, mas o pouco que eu sei, eu gosto de compartilhar com as pessoas, sabe? Eu gosto de conversar e de explicar, eu tenho essa paciência, sabe? Eu só não tenho tempo, mas a paciência, assim, talvez uma certa vocação eu tenha, assim. Então, para mim é uma honra sempre que eu tenho a oportunidade de explicar, de repassar conhecimento, porque eu acho que conhecimento a gente tem que repassar mesmo, né? Agora, competência é outra coisa. Conhecimento a gente tem que estar sempre repartindo conhecimento, mas cada um com a sua competência, né? Isso não quer dizer que a pessoa para quem eu estou passando o conhecimento vai se tornar também o mesmo profissional que eu sou. Isso aí são os anos que dão, a experiência que dá e a vocação, né? A habilidade. Cada um de vocês nasceu com uma habilidade diferente, né? Então é isso que faz de nós pessoas diferentes, profissionais diferentes. Sérgio, primeiro fazer um agradecimento muito especial de você ter aceitado o nosso convite. Também mandar um abraço aqui para o Marcos Santos, que acompanhou a nossa live. Todos vocês, o nosso agradecimento sempre pela presença, pela audiência e pela participação. Eu me ressenti aqui que não vieram perguntas, mas nós tentamos dialogar para poder mostrar as dicas que você tem, a sua experiência, enfim, tudo que você já
passou... Eu vi uma pergunta aí, desculpa te interromper, eu vi uma pergunta de uma pessoa que perguntou aí se o jornalismo faz a imagem do candidato. Responda, então. Eu não vi aqui na minha tela, então... Eu nunca vi o nome da pessoa. O jornalismo é o princípio disso, de tudo, né? A construção da imagem do candidato vai se dar pelo jornalismo, principalmente aquele candidato que é anônimo ainda, que não é do conhecimento da grande massa. Esse vai ter que rebolar muito para ser conhecido. Então, se ele tiver conteúdo, também o jornalista não consegue fazer milagre, né? Ficar inventando fato. Por isso que o candidato também tem que ser bem preparado, ele tem que ter um conteúdo, ele tem que ter uma proposta, ou várias propostas já definidas, propostas com conteúdo, com qualidade, não é ficar prometendo o impossível, né? E quando o candidato tem esse leque, essa proposta, né, viável e inteligente, com qualidade, aí fica mais fácil para o jornalista, para o publicitário, para o consultor da campanha, para o coordenador, para a equipe toda vender aquele produto, né, que é a proposta do candidato. Então, o jornalismo nisso é claro que, respondendo à pergunta, o jornalismo é essencial, né, para a construção dessa imagem do candidato. Olha, eu acabei, agora chegou aqui as perguntas que eu convoquei, vou precisar ainda de mais de 1 minuto com você, Célio. Ele diz assim, a Tânia me fala que o meu áudio está dando um eco, então vamos tentar corrigir, né? Não está bom. O Jean Pablo pergunta assim, uma dica antes de acabar, nessa quarentena, quais as ferramentas que o candidato deve usar ou fazer? Então, Célio, rápidas palavras, dica de quarentena, quais as ferramentas? Pois é, a gente até falou nisso agora superficialmente, né? Porque eu acho que o Mike Mike Chagas é a pessoa mais adequada para falar das ferramentas que existem hoje, tecnológicas para serem usadas nessa quarentena, né? Para manter a comunicação entre o candidato, o eleitor, o militante, a sua equipe, né? Espalhada nos bairros da cidade. Para mim, assim, muito empiricamente falando, para mim, é produção de conteúdo. Por exemplo, o que as escolas estão fazendo agora, Carlos Sérgio e Sandra? As escolas particulares, algumas públicas, né, que são minimamente organizadas, elas estão fazendo as videoaulas. Elas criaram canais no YouTube onde colocam lá a sua videoaula. Então, o aluno vai lá todo dia e aí tem uma videoaula nova lá. Então, por que o candidato não pode fazer a mesma coisa? Pode. Faz a sua videoaula, né? Faz a sua conversa ali, diária, de 2 minutos com... O Célio e Carlos Sérgio. Só não pode esquecer que seguidores e like é voto, né? Não, primeiro você tem que conquistar seguidores, depois você vai conquistar eleitores. Mas uma pergunta que é das duas que eu vou responder, o Ravel Omar diz o seguinte, qual o perfil que o candidato deve ter nessas eleições? Olha, nós profissionais, para a gente identificar o perfil do candidato, nós temos que fazer um SWOT, que é pontos positivos, pontos negativos, qualidades, defeitos e oportunidades e ameaças. A partir daí que você vai potencializar esse perfil. Não tem receita de bolo, não tem dizer qual é a fórmula do candidato. Você tem que pegar a característica, o caráter, o perfil, a personalidade do candidato e aí sim potencializar. Esse negócio de receita pronta não dá certo. Dizer que tem. E a outra pergunta, o candidato agradar gregos e troianos? Nunca. Jesus Cristo pregou o bem, pregou o amor, peregrinou, trouxe a fé e nós, seres humanos, o crucificamos. Então, não tem como agradar gregos e troianos. Você tem que ter transparência, clareza e responsabilidade dos compromissos que você assume na campanha. O resto é esperar que você possa conquistar de maneira séria, objetiva, honesta, para que você conquiste esse eleitor e ganhe o voto dele. O voto é muito pessoal. Claro que tem os que possam, por necessidades, ter outras que é crime, entendeu? Isso eu não defendo. Agora, você tem que ter argumentação e compromisso e conhecer, principalmente na eleição municipal, você tem que conhecer os problemas da sua cidade e não ser aquele da valia de condão que vai resolver tudo. Mas eleger
os assuntos principais e que mais incomodam a cidade e as pessoas para poderem encontrar as soluções. Então, vou encerrar pedindo que todos possam se despedir, Sandra, Félix e eu, para a gente agradecer aos nossos internautas. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Uma vez, um abraço a todos. Agora eu vou deixar com o Célis, que é o nosso convidado especial da CP3, para dar essas dicas aí para vocês, viu? Sandra, você é uma das pessoas mais doces e inteligentes e uma grande irmã que eu ganhei em 2018, junto com o Carlos Sérgio. Engraçado que o nosso... Aqui uma piada caseira aqui de consumo interno. Quando eu conheci o Carlos Sérgio, a gente não se bicou muito, não. Como acontece muito na vida, né? Às vezes a gente, no início, assim, a gente não se bica muito, depois a gente acaba virando o irmãozão daquela pessoa que a gente não se dava no início. Então, eu era apresentador de telejornal e o Carlos Sérgio era presidente da empresa de transportes urbanos aqui de Macapá, né? A MTU na época. Eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz para ele, mas a gente se estranhou na hora no jornal ao vivo. Eu fiz uma pergunta era vereador digamos assim, uma pergunta capciosa. E aí ele deu uma resposta mal criada também. Cada um tem o seu CPF. Nós viramos grandes irmãos aí. Amo vocês, tá? Do fundo do meu coração. Vocês são profissionais, assim, belíssimos profissionais. Melhor que a gente tem no mercado, com certeza. Parabéns. Olha, primeiro agradecer. Quero aqui dar um agradecimento ao Wildo Oliveira, que disse show. Quando a gente ouve isso de uma pessoa que está nos acompanhando, é muito gratificante e aumenta a responsabilidade, com certeza. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Dê um beijo na gente. Ela é uma querida nossa, bem-vinda, no mar, enfim, no mar, né? Um querido, todos os seus filhos, sua família belíssima, que bom que fizemos uma grande amizade. E aqui eu quero fazer um registro da ausência do Mike. O Mike é um profissional da melhor qualidade, sempre com a gente, mas hoje, em função da situação que teve aí no Macapá, com a internet, teve um problema na sua casa de poder conectar, mas nos ajudou para que pudéssemos estar aqui nesse momento conectados. O Célis de Macapá, na residência dele, eu e Sandra aqui na nossa residência, estamos em compartilhamento da casa, ela na sala, eu no quarto aqui de trabalho, e podemos agradecer você. E continue com a gente todas as quintas-feiras. E eu quero anunciar que na próxima quinta-feira, o professor, consultor político, no qual é meu mestre, Carlos Manelli, vai estar aqui às 16 horas. Todas as quintas, aguarde a gente. Obrigado. Tchau. Vamos pegar essa aula com ele. Valeu. Tchau, gente.